Todo mundo conhece aquele jogador que joga de terno. Corre igual jogador, igual jogador, igual jogador. Por essas e outras jogadas, amamos o futebol. Então nesse vídeo, bora conferir alguns dos jogadores mais elegantes que já pisaram nos gramados. E como vocês viram, não tem como começar um vídeo desse sem citar o Zinedine Zidane de cara. Basicamente o exemplo perfeito da famosa frase, joga de terno. Em todos os clubes que jogou, Zidane demonstrou a classe que ele tinha como jogador, deixando vários lances, gols, passes e principalmente matadas de bola que deixavam qualquer um de boca aberta. E outra característica do Zidane, que mostrava como ele é o exemplo perfeito para se encaixar nessa frase, é o fato dele ter sido um falso lento, como disse o Seedorf. Agora, onde ele botou essa bola? Parece que não corre, mas corre. Mas além de toda a elegância, o francês era decisivo. Títulos importantes não faltaram em sua carreira e o mais interessante é que ele conquistou tudo no seu próprio ritmo e nesse grande estilo. Apesar de não ter grandes números como outros jogadores da mesma posição, todo mundo que viu e quem jogou com ou contra ele jamais vai esquecer o quão genial foi o Zidane dentro de campo. Sempre fazendo a jogada certa, tirando 2 ou 3 marcadores da jogada com um toque na bola e de uma forma muito plástica. Certamente tem o selo joga de terno. Prometo que não vou mais repetir isso. O próximo jogador da nossa lista é ninguém. Na verdade é mais fácil dizer que é uma dupla, Xavi e Iniesta. Dois meio-campistas que fizeram história na última década por seleção e por clube, e principalmente aos olhos de quem viu esses dois craques no auge. É claro que há diferenças na forma que cada um jogava, mas os dois eram extremamente elegantes em campo. O Xavi com o controle de jogo e o passe preciso, mas também a simplicidade e o fato de sempre fazer o movimento certo dentro de campo. Já o Iniesta era um pouco mais parecido com o Zidane, mas parecido só, rapaziada, calma. Por causa daqueles dribles curtos que ele tinha, principalmente quando ele resolvia fazer fila com os marcadores. Além da classe dentro de campo, eles foram decisivos, por mais que não pareça, e eram as principais engrenagens dos times que jogaram. Não à toa, os dois iraram o futebol. Eurocopa, Champions, Copa do Mundo, tudo que você pode imaginar eles venceram. O próximo da lista é Francesco Totti. Já tava faltando um atacante mesmo. Mas pra falar a verdade, o Totti também podia ser considerado um meia. Acima de qual fosse sua posição, esse cara tinha muita classe dentro de campo. O passe de calcanhar dele era tão absurdo que eu já vi gente dizendo que ele podia passar de calcanhar com a mesma precisão que o Zidane fazendo um passe normal. Sendo um exagero ou não, o Totti era um atacante muito inteligente e acima de tudo tinha muita técnica e merece o selo joga de terno. Até agora nessa lista ele foi um dos que menos conquistou, mas na minha opinião é um dos mais únicos. Ele tinha um voleio absurdo, era quase 100% ambidestro, por aí vai. Isso porque a gente nem precisa citar a finalização dele, que era muito absurda. E uma das características mais legais que alguns jogadores de futebol têm, a lealdade. O cara jogou na Roma a vida inteira, sendo que podia jogar em qualquer clube do mundo na época em que ele estava no auge. E é claro que não dá pra esquecer que ele também ganhou uma Copa do Mundo, sendo um dos principais jogadores. Outro atacante, que quem é fiel do canal já deve ter percebido que eu sou muito fã, é o Dennis Bergkamp. O que esse cara jogava? Bergkamp foi um gênio e tinha muita versatilidade como outros dessa lista. Era um jogador alto, muito técnico, muito inteligente, mas o diferencial dele para todos os outros era a habilidade em inovar nos gramados, principalmente com o domínio de bola absurdo que ele tinha. Todo mundo que conhece aquele gol contra o Newcastle sabe do que eu tô falando. E quem viu na época ou viu por vídeo aquele gol contra a Argentina na Copa também. O cara simplesmente dominava qualquer bola que viesse, já girando pra bater pro gol. Simplesmente um dos mais classudos de todos os tempos. Nos títulos o Bergkamp fica devendo um pouco, mas não foi por falta de tentativa. Ele bateu o semifinal de Copa com a Holanda, fez parte daquele Arsenal lendário dos invencíveis, foi uma das maiores promessas do Ajax e também ganhou títulos por lá. Muitas pessoas acreditam que ele poderia ter sido muito mais que ele foi nessa questão dos títulos, mas com certeza uma carreira como a dele poucos jogadores tiveram. O próximo jogador da nossa lista, que também foi espetacular de se assistir, foi o Kaká. Na maioria das vezes, esses jogadores elegantes são vistos como mais lentos e menos explosivos, apesar de eficientes e plásticos. Já o Kaká tinha o melhor dos dois mundos, na minha opinião. Ele era muito atlético e explosivo. Provavelmente foi um dos jogadores mais rápidos da história com a bola nos pés. Mas ele também tinha habilidade e inteligência para fazer o simples e eficiente de uma forma extremamente bonita. Muito antes das lesões que ele sofreu no Real Madrid, ele fazia fila com os marcadores. E no X1, com um ou dois toques,
toques deixava os jogadores comendo poeira. Fora tudo isso, ele também foi muito vitorioso na sua carreira e pode-se dizer que ele zerou o futebol. Ganhou bola de ouro, Champions e Copa do Mundo. Tem até algumas pessoas que questionam a Copa dele porque ele só jogou só alguns minutos. Mas se ele tem a medalha, então ele venceu também. O Kaká foi genial, e se não fosse aquela má fase e as lesões no Real Madrid, ele poderia ter sido muito mais. Imagina só ele armando pro Cristiano Ronaldo por vários e vários anos. Eu tenho certeza que eles teriam ganhado pelo menos mais uma Liga dos Campeões. E continuando aqui na América do Sul, outro gênio que não pode ficar de fora é o maior jogador da história da Libertadores, Juan Román Riquelme. Esse é outro que é literalmente o joga de terno. O Riquelme, apesar de ser argentino, tinha uma calma e frieza absurda com a bola nos pés. Sempre sabia como sair da pressão, era o rei das canetas e tinha habilidade de sobra quando tinha a bola no seu controle. Fora que o cara também tinha uma visão de jogo excelente, controlava o jogo e se for pra ficar citando todas as qualidades dele, o vídeo só termina amanhã. Tão importante quanto isso foi o que ele fez pelos times em que ele jogou. Esteve no Boca Juniors nas fases boas e ruins e venceu 3 Libertadores com a equipe. E vale lembrar que com ele em boa fase, o Boca era o time mais temido da Libertadores. Até pelo Villarreal, onde ele jogou por poucos anos, ele marcou com boas lembranças a torcida. Riquelme foi realmente um gênio jogando futebol. O próximo da lista é o Dimitar Berbatov, outro que tinha gelo no lugar de sangue. Dimitar Berbatov. Vindo de um país sem muita tradição no futebol hoje em dia, Berbatov se tornou um grande jogador do Manchester United. Ele era um cara mais alto e mais lento como Zidane, mas que também era letal e classudo com a bola nos pés. Berbatov foi uma das caras do United depois da saída do Cristiano Ronaldo em 2009. E apesar de ser meio inconsistente, com certeza alguns fãs de Old Trafford até hoje se lembram de suas jogadas. Como o Bergkamp, ele tinha um controle de bola excelente, mas a sua principal característica era a habilidade absurda que ele tinha para marcar gols bonitos. É sério, ele fazia qualquer tipo de chute, meio voleio completo, bicicleta, fazia gol de cavadinha e ainda tinha uma bela cobrança de falta. Durante a sua carreira, suas principais características foram a frieza e a classe, e um pouquinho de marra também. Apesar da habilidade, as pessoas acreditavam que ele poderia ter chegado ainda mais longe no futebol na questão de títulos e relevância. E não tem como falar de jogadores que jogavam de terno sem citar tantos italianos, como Pirlo, por exemplo. O jogador foi um dos melhores volantes da sua geração, talvez até o melhor, e só não conquistou quase tudo dentro de campo, como fez tudo isso com grande elegância. Viradas de jogo muito longas e no pé do parceiro de time, lançamentos e passes também longos, deixando os atacantes na cara do gol, organização do time desde a zona da defesa e passes extremamente precisos. Todas essas características são só alguns detalhes do jogo dele, porque ele também se destacava na inteligência. Poucas bolas que chegavam pra ele eram desperdiçadas. Além disso, Pirlo foi muito importante pros times que jogou. Imagine o Milan, ou principalmente a Juve de 2011 a 2015, sem ele naquela meiuca, eu acho que perderiam muita, mas muita força. E outro italiano que merece muito ser citado é o Roberto Baggio. Baggio foi um dos principais atacantes do mundo nos anos 90 e desde sempre foi muito elegante nos gramados. Talvez seja até o mais habilidoso dessa lista. Fora que foi um dos atacantes mais completos de todos os tempos, porque ele podia justamente jogar de atacante e de meia. E essa sua versatilidade serviu de inspiração para muita gente que veio depois dele, como o próprio Totti e o Del Piero. Uma vez Platini até disse que ele devia vestir a camisa 9,5, porque ele jogava como 9 e como 10 perfeitamente. Como Bergkamp, Totti e outros, ele tinha um domínio de bola absurdo, mas também tinha grande visão nos passes e finalizava muito. A lista em geral é cheia de jogadores completos, mas Baggio com certeza é um dos poucos que é visto com aquela aura de mágico dentro de campo, igual Maradona, Pelé e Ronaldinho. Ele venceu uma bola de ouro e quase venceu uma Copa, mas o verdadeiro impacto dele veio pelo seu estilo de jogo meio inovador na época para as seguintes gerações. Bom, rapaziada, não dá pra citar todos os craques que preferiam vestir terno no lugar do uniforme, e pro vídeo não ficar cansativo, vou acabar por aqui. Mas essa é só minha opinião, deixa a sua aí nos comentários e aproveita pra comentar quem que faltou no vídeo, pra eu fazer mais um trazendo os caras que ficaram faltando. É isso, rapaziada. Falou!